Bom, irmãos, eu saúdo a igreja com a graça e a paz do nosso Deus, amém? Nós temos muita alegria de estar aqui, já faz algum tempo que eu não estou aqui, não visito essa igreja, mas eu e o pastor Carlos temos uma amizade já há mais de 10 anos, desde que eu cheguei aqui nos Estados Unidos. O pastor Carlos ajudou a igreja de Austin, quando a igreja estava sem pastor, no ano de 2004, e até quando eu cheguei no ano de 2005, o pastor Carlos viajava para Austin para ajudar a igreja lá, e a igreja tem uma gratidão muito grande, pastor Carlos, por isso. E desde então nós temos uma amizade muito gostosa. E esses anos todos temos orado pelo pastor Carlos, pela dificuldade que ele enfrentava a respeito dos seus papéis. Eu conheço a história todinha. E como no Brasil eu era advogado, de vez em quando o pastor Carlos me liga para fazer alguma pergunta de advogado, eu falo, olha, já faz mais de 10 anos que eu nem sei o que é isso, né? E estou desatualizado. Mas recentemente ele me ligou para saber, porque eu já passei por um processo de imigração, alguns detalhes, e então ele me disse que estava indo para o Brasil e que talvez a igreja precisasse da nossa ajuda também. Eu disse, pastor, estamos à disposição para ajudar a igreja de Houston, porque nós somos igrejas irmãs. Então, eu estou aqui muito feliz de receber a notícia de que o pastor Carlos não vai se ausentar por muito tempo, não é? Nós estamos muito felizes de saber que Deus preparou o caminho, né? E o tema da mensagem que eu quero compartilhar com os irmãos essa manhã é justamente isso. Pensando no que aconteceu com o pastor Carlos esses anos, pensando no que tem acontecido com muitos de vocês nestes anos, pensando na minha vida, eu aprendi que Deus sempre tem um caminho. Amém? Eu vou pôr para gravar a mensagem aqui, porque os irmãos lá depois vão querer ouvir, em Austin. Eu vou pedir para você então abrir sua Bíblia em Êxodo capítulo 14. Êxodo capítulo 14. Diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente dele vos acampareis, junto ao mar. E então o Faraó dirá dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles assim fizeram. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo mudou de coração, que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo, e disseram: que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E aprontou o Faraó o seu carro, e tomou consigo o seu povo, e tomou também 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito com capitães sobre eles, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que os perseguisse. Os filhos de Israel, porém, os filhos de Israel saíram afoitamente, e perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos, carros de Faraó, e os seus cavalarianos, e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, defronte de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito, e então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: será por não haver sepulturas no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos no deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito: deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará.
Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios para que vos sigam e entrem nele. E serei glorificado em Faraó, em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó e nos seus carros e nos seus cavalarianos. Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles, ia por trás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, a nuvem era a escuridade para aqueles e para estes esclarecida a noite. De maneira que em toda a noite este e aqueles não podiam aproximar-se. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental, que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou em terra seca, e as águas foram divididas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Amém. Oremos, irmãos. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. A tua palavra é verdade e vida. Ela é a lâmpada que ilumina a escuridão. E nessa manhã pedimos que o teu Espírito venha iluminar os nossos corações com a luz da tua palavra. Ó Deus querido, eu peço por todas estas pessoas que aqui se encontram, teus servos, teus filhos, teus pequeninos, que eles saiam daqui, Senhor, ó Pai querido, fortalecidos em sua fé e em sua confiança no Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, essa gente, os egípcios, ou melhor, os judeus que estavam no Egito, levavam uma vida muito difícil. Eles eram escravos no Egito. Eles eram obrigados a trabalhos forçados. Eles não podiam contar com um salário, eles só podiam contar com uma alimentação muito ruim que lhes era dada em troca de sua força de trabalho. Diariamente, muitos deles morriam no trabalho forçado e não havia justiça para eles. Qualquer egípcio que os matasse não seria punido. Portanto, viver uma vida assim, sem futuro, de incerteza, uma vida miserável, uma vida sem nenhuma perspectiva de realização. E isso fazia com que aquelas pessoas fossem frustradas, intimidadas na vida. Mas agora surge uma esperança. Moisés diz: Deus nos levará para uma terra maravilhosa. Uma terra que mana leite e mel. Surge então a esperança no coração deles. E essa esperança os faz se mover, e Deus realiza milagres, Deus faz maravilhas, Deus manda pragas sobre os egípcios que os força a permitir que eles se retirem daquela terra. E agora então eles se encaminham na direção da esperança, na direção daquilo que Deus havia prometido para eles. Mas quando chegam diante do mar, e eles param ali por um tempo, mesmo advertidos que Deus estava diante deles, que tudo daria certo, eles começam a olhar para trás e começam a ver os egípcios se aproximando, com toda a sua fúria, seus carros, seus cavalarianos. Aquele povo era povo escravo, não eram homens de guerra, não eram soldados. Eles não tinham habilidade para pegarem armas e para lutar pela sua liberdade. Nunca lhes foi permitido isso. E agora eles olham para trás e veem aqueles cavaleiros vindo, todos armados até os dentes, todos preparados para matá-los e destruí-los e matar seus filhos, suas famílias. E naquele momento, meus queridos, a fé faltou. Naquele momento, a fé deles diminuiu. E por que não dizer que naquele momento a fé deles acabou? E eles se voltaram para Moisés e disseram: nós não te avisamos, Moisés. Era melhor ficar lá servindo aos egípcios.
A pergunta que se faz, era mesmo melhor? Será que não era mais digno morrer na beira daquele mar, tentando a liberdade, do que ficar lá servindo aos egípcios? E então eles disseram, será que Deus nos trouxe aqui para morrermos no deserto, porque não havia sepulcros, sepulturas para nos enterrar no Egito? É por isso que Deus nos trouxe aqui? Queridos, essas foram as palavras das pessoas que desanimaram na fé. E naquele momento Deus manda dizer para eles, fui eu que tirei vocês de lá. Fui eu que tirei vocês do Egito. Fui eu que dei uma promessa para vocês. E eu não vou falhar na minha promessa. E então Deus fala para Moisés, Moisés, diga para esse povo medroso que marche. Mas marchar para onde, Moisés? Para onde nós vamos marchar? Para trás de nós está o exército. Nós não podemos enfrentá-lo. Diante de nós está o mar. Como nós vamos atravessar este mar nadando? Como que vamos enfrentar nós, nossas crianças, nossas criações? Como que nós vamos atravessar esse mar para ir em direção das promessas de Deus? E assim, querido, é que muitas vezes na nossa vida nós nos encontramos. Deus nos deu tantas promessas, tantas palavras. Mas na caminhada, muitas vezes a coisa não vai como a gente esperava. Sim ou não? A coisa não vai como nós queríamos. A gente pensou que se Deus estava com a gente, tudo seria muito mais fácil. Não teria luta. Tudo seria tranquilo. Não é assim que a gente pensa? A gente achou que ia ter dinheiro suficiente para tudo que a gente quisesse. A gente achou que não ia ter mais enfermidade, ter mais doença. Que não íamos ter mais problema com lei, com justiça, com imigração, com governo. Porque Deus é quem está na nossa frente. Mas de repente nós nos deparamos com esses problemas na vida, nós nos deparamos com essas barreiras que se colocam diante de nós, nós nos deparamos diante dessas situações tão trágicas, tão difíceis, nós nos deparamos com a hora da aflição. Quantos aqui têm passado por algum tipo de aflição? Olha aí. É mais fácil perguntar quem não tem, né? Mas, aí a gente vai pedir para o irmão dar receita. Meus queridos irmãos, quantas aflições. Eu vinha viajando lá de Austin aqui para Houston, e conversando com a Eliane sobre algumas das nossas aflições que abatem o nosso coração nesse momento. Não é? E meus amados irmãos, às vezes nós olhamos para trás e não tem para onde voltar. Não é? Eu lembro quando eu vim aqui para os Estados Unidos, eu deixei lá no Brasil, eu entreguei para o meu sócio o escritório que eu tinha lá, eu tinha um escritório, dei tudo para ele, de papel passado, não é? Largamos nossa casa, eu era pastor de uma igreja, nomeamos outro pastor e vim aqui para os Estados Unidos. E quando eu estava aqui há algum tempo, vieram algumas tribulações, e veio aquele desejo de voltar para trás. Alguém aqui já teve esse desejo de voltar para trás? Mas quando a gente olha para trás, não tem para onde voltar. O que tinha lá atrás não tem mais. E você vai voltar para onde? Vai voltar para quê? E aí você olha para frente, e o que tem na frente é uma muralha. O que tem diante de você é um caminho intransponível, não é? É um caminho que aos olhos humanos é muito difícil de percorrer. Para nós que estamos aqui como imigrantes, a maioria, a barreira da língua. Quem aqui já sofreu humilhação porque o seu inglês não é perfeito? Ou porque não fala inglês? Eu passo por isso quase todo dia. Porque eu chego para o americano e falo, hi, ele fala, where are you from? Só falei hi. Eu falei, será que devia falar hello? Eu nunca sei. Não importa.
o accent já aparece na hora, né? Pois é. E aí a pessoa, e eles lá em Áustria as pessoas falam assim, como que é a Rússia? Eu disse, mas eu não sou da Rússia. Mas o seu accent parece da Rússia. Eu devia ser russo então. Lá no Brasil a gente fala que quando a coisa está russa, está muito ruim. Né? Então a coisa está russa. Meus amados irmãos, a gente enfrenta a barreira da língua, a gente enfrenta a barreira dos hábitos, dos costumes, da alimentação, tudo diferente. Nós, imigrantes, e temos que enfrentar tudo isso porque não tem para onde voltar. E sabe o que Deus nos diz nessa manhã? Diga para os meus filhos que não voltem para trás, mas que marchem. Sabe por que Deus manda eles marcharem? Porque as promessas de Deus não falham. As promessas de Deus não voltam vazias. As promessas de Deus, elas se cumprem no tempo certo. E Deus manda te dizer, querido, que os problemas que estão diante de você, assim como aqueles problemas que estavam diante daqueles judeus, não são para destruir você, mas são para dar glória ao nome de Deus. Porque quando o pastor Carlos passou por todo esse período de dificuldade, e toda essa dificuldade para conquistar o seu documento, e conseguir o seu visto novamente, recuperar o visto que ele havia perdido, e quantas vezes ele compartilhou comigo essa dificuldade, e ele dizia, não tem caminho. Como dizem muitos brasileiros, não tem lei para ele. Não tem lei para ele, não tem, está fora da lei. Mas hoje essa igreja pode testemunhar que Deus faz um caminho onde não existe. Amém? Deus abre o mar e faz o seu povo marchar no meio do mar. Aleluia. Assim, meu querido, o que Deus manda te dizer essa manhã é, meu filho, eu faço o caminho onde não existe. Eu abro o caminho onde não há caminho. Porque quem pode contra a minha palavra? Ninguém pode contra a palavra do Senhor, meu amado. Eu era recém-casado e me casamos, eu tinha uns 23, né, Eliane? 24. Já faz uns 30 anos, irmão, faz tempo. E eu trabalhava e eu viajava muito. Eliane vinha de uma família de 7 irmãos, não é isso? 7 irmãos. Família grande. Eu não, eu só tenho um irmão, que a gente quase nem se via. Mas ela não, uma família grande, muitos irmãos. E nós nos casamos e eu viajava e ela ficava sozinha em casa. Não demorou muito, a Eliane começou a sentir solidão. E eu ligava às vezes de onde eu estava viajando e a Eliane chorava. E ela dizia, eu quero ter um filho. Né? E você pode perguntar, ué, coisa mais fácil do mundo ter um filho? Mas não era para nós. Porque algum problema não permitia que a gente tivesse filhos. Depois que Eliane fez alguns exames, descobriu que ela tinha um problema nos ovários que não permitiria que ela tivesse filhos. E eu ligava e Eliane chorava. Não tinha um caminho para nós. O caminho talvez fosse adotar uma criança. O caminho talvez fosse fazer um tratamento, mas não havia certeza de que esse tratamento pudesse ajudar. Mas a Eliane começou a orar. E ela começou a buscar daquele que pode todas as coisas. Daquele que abre o caminho onde não existe. Daquele que cria um caminho por onde não há caminho. E um dia, meus queridos irmãos, ela recebeu a notícia. Ela estava grávida. E nós tivemos o nosso primeiro filho, Gabriel. Há 24 anos atrás, isso. Mais de 24 anos atrás, tivemos um filho. E a Eliane não se contentou e ela continuou orando. E então a Eliane teve o Guilherme. Ela ficou grávida novamente, teve o Guilherme. E quando o Guilherme nasceu, o médico fazendo o parto cesariano, a Eliane é enfermeira e o médico era amigo de trabalho dela, a esposa do médico também. Estava todo mundo ali, quase com uma família fazendo parto. O médico puxou os ovários dela para fora assim. Vamos examinar, já que está aqui aberto, falou para ela.
E ele olhou para a esposa e mostrou os ovários da Eliane e disse assim: interessante, esses ovários não poderiam gerar filhos. E a esposa dele olhou e falou: é mesmo? Os dois são cirurgiões, os dois são obstetras. E ele pegou e ainda brincou e disse assim: bom, Eliane, vamos devolver esses ovários aí, porque eu acho que eles não sabem que não funciona. Já nasceram 2 crianças. E aí, meus queridos, aqueles ovários que não funcionam geraram o Gustavo, que está aqui, olha. Né? E para o meu desespero, no ano seguinte, veio o Fernando. Sabe por quê, meu irmão? Deus abre caminho onde não tem caminho. Amém? Deus gera onde não existe. Porque Ele faz da estéril mãe de filhos. E Ele faz, Ele tira o pobre do monturo e o faz assentar entre os príncipes do seu povo. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus em quem eu creio. Nós não estamos aqui, queridos, para simplesmente fazer uma religião. Nós não estamos aqui para fazer uma religião e todo domingo vir aqui para cumprir uma obrigação. Não, nós servimos ao Deus vivo, nós servimos ao Deus verdadeiro, nós servimos ao Criador dos céus e da terra, nós servimos aquele que é, que era, que há de vir, aquele que tem preparado a eternidade para nós. Eu creio nessa palavra, meu amado, não é porque alguém me contou, não é porque alguém me falou, mas é porque eu tenho vivido o que está escrito nesse livro. Os milagres que aconteceram na vida de Moisés têm acontecido na minha vida, têm acontecido na vida dos seus servos e pode acontecer na sua vida também. Meu amado irmão, Moisés disse para o povo: vamos marchar. E o povo disse: bom, não tem outra solução mesmo. E eu lamento te dizer, querido, quer dizer, graças a Deus, não tem outra solução para você. Ou você abraça Jesus ou abraça Jesus. Porque senão a coisa vai ficar difícil para você. E quando então Moisés toca com o seu cajado, o mar se abre. Isso quer dizer, naquele momento, Deus respondeu à aflição do seu povo. E meu querido, você veio aqui essa manhã para ouvir isso. Que Deus tem ouvido a tua aflição. Você que levantou a mão e disse: eu tenho tido aflição, Deus manda te dizer: eu não estou surdo, eu estou ouvindo o teu clamor. Eu estou ouvindo, eu estou vendo as tuas lágrimas, eu estou ouvindo a tua voz. Assim, meu amado, não pare de orar, porque Deus quer continuar ouvindo a tua voz no meio da aflição. Não pare de chorar na presença de Deus, porque Deus tem recolhido as suas lágrimas e um dia cada uma dessas lágrimas vão se transformar em bênçãos na tua vida. Não sai da presença do Senhor, não fuja da presença do Senhor, não volta para onde você saiu, não volta para o Egito, não volta para as mãos de Satanás, mas foge dele, porque o Senhor diz: resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Não dê ouvido às vozes que tentam dizer para você que você é um derrotado, não dê ouvido para as vozes que tentam dizer que você é de uma família de derrotados, porque você é mais do que vencedor por aquele que você ama, Jesus Cristo. Deus te dará vitória se você segurar na mão dele. Segura na mão de Deus, segura na mão do Senhor, porque Deus abre um caminho aonde não existe. Você vai dizer: mas pastor Ledo, de onde Deus vai tirar a solução para isso? Eu te digo, Deus não precisa de tirar de lugar nenhum. Porque Ele disse: haja luz e houve luz. Ele disse: abra o mar e abrirá o mar. Então Ele não precisa tirar de lugar nenhum. Ele não precisa raciocinar e dizer: de onde eu vou tirar dinheiro para abençoar meu servo? Ele cria o ouro, Ele cria a prata, Ele cria o bronze, Ele cria todas as coisas e traz todas as coisas à existência. Eu costumo dizer para os irmãos que muitas vezes na minha vida, embora Deus tenha me abençoado bastante, graças a Deus, mas desde que eu vim aqui para os Estados Unidos, a vida não é tão fácil. E aqui, além de ser pastor da igreja, eu tenho que fazer alguma outra coisa para buscar sustento para minha família. Afinal, 4 filhos que Deus me deu não é fácil não. Os meninos estão no college aí agora, o Gustavo está aí em college station, né? E então eu tento fazer alguma coisa, tento trabalhar em outras coisas, já fiz de tudo. Tudo que você possa imaginar que é certo, é lícito aqui, né? Dirigir táxi, dirigir van, limpar a casa, tudo já fiz aqui, entendeu? Tudo que é honesto eu já fiz. E nesses momentos, irmãos, de aflição e dificuldade, algumas vezes eu falei: de onde eu vou tirar? E houve um período que a coisa estava mais difícil, mais apertada.
um dia eu fui ao correio pegar as cartas. Eu costumo dizer lá na igreja que eu tenho um amigo que não é muito querido, eu não gosto muito dele, o nome dele é Bill. Né? Esse amigo me manda carta todo mês tem carta do Bill ali, né? O Bill não esquece de mim nem um mês. E Bill, né, Bill? Mas no meio daquelas cartas, uma vez, tinha um pequeno envelope desse tamanho. E eu falei, bom, esse envelope tem o tamanho de um cheque. E eu abri aquele envelope e tinha um cheque de uma pessoa aqui nos Estados Unidos que pouco me conhece. Teve algum contato comigo. E essa pessoa me mandou um cheque, um valor até razoável. Pastor Ledo, Deus me mandou escrever esse cheque. Eu fui com meu marido escrever esse cheque para você. Saindo aqui? Melhorou? Melhorou agora? Deus mandou fazer esse cheque para você. Deus te abençoe. Eu falei, amém? Graças a Deus. E aquele cheque naquele mês me ajudou. E passaram alguns meses, eu continuei ali na batalha e teve um outro mês que novamente a coisa ficou apertada. Eu mandei um agradecimento àquela irmã e novamente aquela irmã me mandou outro cheque. E meus irmãos, enquanto a coisa estava apertada, aquela irmã continuou me mandando todo mês um cheque. E aí quando a coisa ficou mais tranquila, eu falei, oba, aquele dinheiro vai sobrar. Ela parou de mandar o cheque. Meu querido, Deus cuida da gente. Ele abre um caminho onde não existe. Ele levanta. Eu recordo que uma época no Brasil eu estava passando por um momento também tão difícil. E eu estava reclamando de uma pessoa. E Deus disse para mim, não reclame dessa pessoa. Porque essa é a pessoa que eu escolhi para te abençoar. E aquela pessoa era o meu patrão, me pagava o meu salário. E continuou pagando em dia, direitinho. Assim, não reclama da tua situação, querido. Não reclame do seu patrão. Glorifique a Deus por aquilo que Deus tem feito na tua vida. E o Senhor derramará sobre você boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, porque Ele é o Deus do milagre. Amém? Não reclama da tua situação agora. Glorifica a Deus pelos milagres que vão acontecer no caminho e por tudo que Deus tem para a tua vida. Porque esperava por eles uma terra que manava leite e mel. E Deus não voltou atrás na sua promessa. Lá está Israel até hoje habitando naquela terra. Mesmo diante de todos esses anos. Porque Deus tinha uma promessa naquela nação. Amém? O povo atravessou aquele mar a seco, no meio de um caminho que não existia. Na hora da aflição, Deus tem um caminho para você. Se alguém falar para você como está, você diz, está difícil, mas Deus fará um caminho. Eu queria também te dizer que depois que eles atravessaram aquele mar, do lado de lá, não tinha um Walmart. Né? Não tinha uma padaria. Eu não sei no país onde os irmãos vêm se tem padaria, né? No Brasil tem muita padaria, onde faz pão. Eu amo padaria, por isso que eu sou desse tamanho. Não tinha uma padaria, não tinha um Walmart. O que tinha era um deserto. E talvez alguns deles tivessem dito assim, puxa, mas depois de passar por toda aquela aflição, o mar se abre, o que a gente esperava era que do lado de lá tivesse uma situação melhor. Mas o que a gente encontra é um deserto. Mais luta pela frente. Meus queridos, é assim, Deus nunca prometeu que a coisa seria fácil. Mas a terra prometida continua lá. A tua bênção continua lá. Não significa que não haverá luta, que não haverá tribulação, que não haverá dificuldade. Mas então, muitas vezes, nós vamos ter que atravessar desertos na nossa vida. Quantos aqui têm atravessado um deserto na vida? Olha aí, tá vendo? Os membros da aflição, né, estão no deserto. Meus amados irmãos, muitas vezes na vida nós passaremos por momentos do deserto. O deserto é onde não nasce nada. No deserto a gente planta, mas não colhe. No deserto a gente
tem o sol escaldante de dia, tem o frio terrível de noite. E parece que a nossa esperança vai acabar. Aconteceu com muitos judeus, eles perderam a esperança. Eles pereceram, muitos deles pereceram no deserto. E a Bíblia diz na segunda carta de Paulo aos Coríntios, que tudo aquilo lá foi escrito e documentado para exemplo nosso, a nós a quem o fim dos tempos é chegado. Nós vivemos o fim dos tempos. E a Escritura diz que aquele povo entrou no deserto e Deus os desamparou, Deus os abandonou, Deus se esqueceu das promessas. É isso? Não? O que aconteceu com eles no deserto? Deus cuidou deles. Alguém disse o maná, a nuvem, não é? A água. Meus amados irmãos, eles andaram naquela terra e a Escritura diz que durante todos aqueles anos que eles andaram lá, não se desgastaram as sandálias dos seus pés. Eu sei que as irmãs não gostam da ideia de andar 20 anos com o mesmo parzinho de sapato e não poder ir lá comprar um parzinho de sapato novo. Mas, meus irmãos, quando o negócio está deserto, tudo vale. Amém? Tudo vale. E aqueles irmãos então andando no deserto. E eu sei também que aqueles irmãos que gostam de fazer um churrasco, o pessoal que é lá do Rio Grande do Sul, que gosta de comer uma picanha, né? Meus amados irmãos, comer maná todo dia. Todo dia. Maná no almoço, no café, no jantar. Maná na festa. Festa de casamento. O que tem? Brigadeiro? Não, maná. Vem lá em casa, nós vamos fazer um almoço. O que vai ter? Já sei, maná. Quantos anos? Mais de 20 anos? 40 anos. Eu sou ruim nessas datas. 40 anos, irmãos, comendo aquele tal de maná. E o pior é que não tinha nem a batata para misturar, não. Era maná, maná. Maná doce, maná salgado, tapioca de maná, tudo de maná. E eu sei, meus irmãos, que isso é um deserto, isso é muito difícil. Comer sempre aquela mesma comida. Mas eu quero te dizer, no tempo do deserto, é como no caso de Elias. Quando Deus manda ele para um lugar onde só tinha um ribeirinho de água e vinha uma ave trazendo um pedacinho de carne para ele comer. Meus amados irmãos, não foi fácil para o profeta, ele chegou até a reclamar uma hora. E nós também reclamamos. E aquele povo também reclamou do maná, e aliás foi uma exceção, porque Deus pegou e mandou umas codornas para eles lá um dia, falou, hoje vai ter churrasco. Mas, queridos irmãos, no tempo do deserto, é Deus quem sustenta a gente. Se você levantou a mão dizendo, eu estou passando por um deserto, meu irmão, não desanime, porque Deus está te sustentando. No tempo apropriado, Deus fará chover a chuva serôdia sobre a tua vida. No tempo certo, Deus abrirá os mananciais da sua presença e abençoará a tua vida. Não desanima, não volte para trás, não morra no deserto, não se entregue, porque Deus tem um caminho para você. Deus tem um caminho para você. Deus tem um caminho para você. Um caminho onde não existia, um caminho que você não conhece, um caminho que você não sabe, mas é o caminho que Deus tem preparado para a tua vida. Quando eu me converti, eu não conhecia nada de Bíblia, não conhecia nada de Jesus, nada de igreja. Nunca tinha entrado numa igreja, nunca tinha um crente me convidado para ir numa igreja. E eu estava envolvido no Brasil com um tipo de religião lá, com um rapaz do meu trabalho que invocava os espíritos. Vocês sabem do que eu estou falando. E os espíritos vinham e falavam comigo, apareciam em sonho, falavam no meu ouvido, enfim, estavam sempre comigo. Eu venho de uma família onde o tio do meu pai cometeu suicídio, se matou. O irmão do meu pai se matou. O meu pai se matou. E eu, com idade de 18, 19 anos, tinha o mesmo desejo. Porque eu estava envolvido com aqueles espíritos e aquilo me trazia muita angústia. Me fazia muito mal. E as coisas que eles me pediam não eram coisas boas. E eu não queria mais viver. E aquela voz vinha e dizia assim para mim,
Destrói a tua vida, assim eles não vão poder mais dominar você. Foi o que eu planejei. E um dia eu estava andando pela rua pensando em como eu ia fazer isso. Eu não vou falar como eu ia fazer isso, para não dar nenhuma ideia para ninguém aqui. Mas eu estava ali naquele lugar prestes a tirar minha própria vida. Quando uma voz veio e falou comigo. Primeiro que me chamou de filho. Disse, filho, não faça isso. E eu olhei assim e falei, quem está falando? E aquela voz disse, eu tenho um caminho para você. E queridos, eu entrei nas igrejas que tinha na minha cidade. Eu nunca tinha entrado em igreja. Fui lá, o pessoal acendendo vela, aquela coisa toda. E eu falei, não é isso. Eu quero Deus. E meu pai, que já tinha morrido, né? Lógico, tinha se matado. Né? Ele tinha deixado uma Bíblia. E eu peguei a Bíblia do meu pai, escondida da minha mãe, porque minha mãe não gostava de que lesse a Bíblia. E quando eu abri a Bíblia, eu fui em Mateus capítulo 11. E em Mateus capítulo 11, a Bíblia diz assim, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos ou sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Irmãos, eu era tão ignorante, um menino. Eu pensei assim, nossa, se Jesus estivesse vivo, eu comprava uma passagem para Jerusalém. Eu ia lá fazer uma visitinha para ele. Ele disse, vinde a mim. Eu ia lá. Talvez ele tivesse a solução para o meu problema. Ia ser difícil, irmão, porque era pobre, viu? Muito pobre. Comprar uma passagem nem de ônibus, quanto mais de avião. Mas não era isso que Deus estava falando. E resumindo a história, a minha mãe me viu lendo a Bíblia e escondeu a Bíblia. E eu fui para a casa da minha avó. Minha avó era muito católica, tinha de tudo lá na casa dela. Tinha desde Bíblia até negócio da macumba. Tudo. Era muito religiosa. E lá eu encontrei uma caixinha daquela com versículos da Bíblia, você sabe? E eu fui lá e... Promessas, E eu fui lá e puxei uns 2 ou 3 daquele. E o primeiro que eu puxei estava escrito, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Falei, eu acho que Deus está falando comigo. E a minha avó tinha um quadrinho na parede, que tinha 2 meninos que tinham se brigado, e os 2 estavam machucados. E embaixo tinha um versículo da Bíblia, eu nunca tinha lido. E eu fui ler, e lá estava escrito, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu falei, não é que esse negócio está funcionando? Eu falei, eu vou numa igreja. Chegou de noite. Naquela noite os espíritos vieram em sonho e disseram para mim, não entra naquela igreja evangélica. Não entra lá. Porque se você entrar lá, nós vamos matar você. Eu tinha medo deles. Mas como eu já estava perdido mesmo, perdido por 1, perdido por 1000, vamos na igreja. O máximo que pode acontecer eles me pegarem lá. E fui para a igreja. E quando eu cheguei lá na igreja, eu sentei lá no último banco. E eu não sabia como que era a igreja, nem o nome do camarada que estava lá na frente. Acabou o culto e todo mundo queria falar com o velhinho lá. Eu falei, nossa, esse homem é muito ocupado. Aí eu fui falar com um jovem. E o jovem perguntou para mim, oi, pois não, o que você está fazendo aqui? Eu lembro que era um jovem até que faltava metade dos dentes, assim. E ele disse, o que você está fazendo aqui? E eu disse assim para ele, eu estou precisando de ajuda. Ele falou, por quê? Eu disse para ele, eu ando com uns problemas. Aí o outro rapaz estava do lado, pegou e falou assim para ele, eu vou ler a Bíblia para você. E ele abriu a Bíblia para mim. E ele disse, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu falei assim, olha, eu acho que esse negócio funciona. E eu fiquei pensando, vinde a mim, vinde a mim.
E voltei naquela igreja. E quando o pastor pregou, eu entreguei minha vida para Jesus. Eu entendi o que era vinde a mim. Porque o pastor disse, se você quer vir até Jesus, venha hoje. Ele está aqui. Venha até aqui à frente. Venha até Jesus. E Ele te aliviará. Queridos, eu aceitei Jesus como meu Salvador. Eu fui até Jesus. E depois de mais de 30 anos, eu posso te dizer que Deus tinha um caminho para mim. Aquela voz que falou comigo, aleluia! Aquela voz que falou comigo lá naquele lugar onde eu queria tirar minha vida e disse, Ledo, eu tenho um caminho para você. Não era a minha mente, que às vezes a gente pensa, né, que estou ouvindo vozes, a coisa está pior do que eu pensava. Mas aquela voz que disse, eu tenho um caminho para você, era real. E eu posso dizer para você hoje aqui em Houston, nos Estados Unidos, meu querido, o mesmo Deus está vivo e continua tendo um caminho para você. E Ele continua dizendo, eu tenho um caminho onde não há caminho. Eu abro o mar vermelho, eu sustento você no deserto, eu crio oportunidades, você anda sobre as águas, mas eu faço um caminho para você. Um caminho no meio da aflição, um caminho no meio da tempestade, um caminho no meio da tribulação, um caminho no meio das drogas, um caminho no meio do vício, um caminho no meio da bebedeira, um caminho no meio de todo o pecado que você vive. Deus pode abrir um caminho e te tirar dali. Deus pode tirar você do Egito. Deus pode levar você para as promessas dele. Creia no Senhor, meu querido. Creia no Senhor, minha querida. Deus fará um caminho onde não existe. Deus abrirá um caminho no meio do deserto. Deus abrirá um caminho no meio do mar. Deus abrirá um caminho em Houston. Deus abrirá um caminho em qualquer lugar do mundo para você, porque Ele é o teu Deus, Ele é o teu Senhor. Ele é aquele que te diz, meu servo, não temas, eu sou contigo por onde quer que você vá. Em João capítulo 14, verso 6, o Senhor Jesus diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, vem ao Pai, a não ser por mim. Você quer encontrar com Deus? Jesus é o caminho. Ele é o Filho de Deus que veio na terra. Ele é Deus que encarnou em figura humana por tanto amor que Ele tem por nós. E Ele diz, vinde a mim, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Deus fará um caminho onde não existe. Eu poderia ficar aqui horas e horas relatando para vocês os milagres que Deus tem feito na minha vida, na vida da minha família. Eu poderia ficar aqui contando para você quantas vezes Deus abriu caminho onde não existia. Se eu fosse contar para você como eu vim parar aqui nesse país, foi um milagre tremendo. Só para vocês terem uma ideia, muitos anos antes de eu vir para cá, eu e a minha esposa começamos a ter um sonho. Você ouviu o que eu disse? Eu e a minha esposa. Você já teve sonho assim, conectado via internet, com outra pessoa? Pois eu e minha esposa tivemos o mesmo sonho, ao mesmo tempo, 2 vezes. Porque Deus tinha um caminho para nós, para outro lugar. E Ele dizia, vou levar vocês para outro país. E a gente dizia, que outro país? A gente nem fala português direito, Senhor. Quanto mais falar outra língua. E Deus mostrava para a gente, eu vou levar vocês. E no dia, irmãos, que nós entramos num avião e a gente estava vindo para o Texas, nós chorávamos naquele avião. Porque sabíamos que era Deus levando a gente. Um dia, querido, você entrou num avião, você achou que você comprou passagem, você achou que você planejou tudo aquilo, mas eu quero te dizer, Deus está no controle da tua vida e é Deus quem faz o caminho. Amém? E nessa manhã, eu quero te dizer, não se entristeça, não se aborreça, não fique aflito, confie no Senhor. Confie no Senhor porque Ele vai fazer um caminho. Mas pastor, essa doença não tem cura. Deus não precisa de remédio para te curar. Deus não precisa de nenhum médico e de nenhuma cirurgia que tenha sido inventada para mudar a tua história. Você só precisa ter Ele na tua vida. Talvez você diga, mas no meu caso, pastor, de documento, esse aí não tem jeito. Meu querido, Deus não precisa nem de RG, nem de passaporte, nem nada para resolver o teu problema. Nem de carimbo. Ele é Deus. Talvez você tenha dificuldade financeira, está difícil pagar o amigo Bill. Mas eu te digo, confie no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração.
Caminhe com o Senhor, ande com o Senhor, mesmo quando houver lágrimas, mesmo quando você deixar um rastro de lágrimas atrás de você. Isso é bênção, porque cada lágrima daquela Deus está recolhendo para transformar em bênção na tua vida. E Deus será glorificado na tua vitória. Não desanima, não se entrega, porque Deus fará um caminho.